Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Ela Dá Conta. Se aquela oportunidade chegou pra você, deu frio na barriga, gerou medo, mas se chegou pra você é porque você dá conta. Que honra ter você aqui junto comigo, me assistindo, me ouvindo, mas não só eu, tá? Olha com quem eu estou aqui. A Ju da Doce Brownie. Ela que é empresária pernambucana desde 2012. Empreendedora, mulher, mãe, professora e uma das responsáveis por 2 grandes empreendimentos, o Doce Brownie e No Jardim. Eu estou aqui com o Ju da Doce Brownie para compartilhar com vocês mais uma história dentro dessa série sobre nichos de mercado. Como que a Ju construiu uma história dentro da confeitaria de sucesso. Seja muito bem-vinda, Ju. Ai, obrigada, Aline, pelo convite. Tô me sentindo até meio importantona assim, sabe? Mas muito obrigada pelo convite. Vai ser um papo, acho que muito bacana. A gente tem muito que compartilhar. Muito. Estou muito curiosa, tá? Para saber como que essa história começou. Pra gente iniciar o nosso encontro aqui, esse episódio da série Nichos de Mercado, eu quero agradecer a nossa patrocinadora que está apoiando esse projeto e que incentiva, né, a força do empreendedorismo feminino, que é a JCF Motos, a sua concessionária Caoa Cherry em Caruaru, Pernambuco. Ela que traz condições exclusivas para quem acompanha aqui o podcast Ela Dá Conta. Ju, o veículo da Caoa Cherry é 100% eletrificado. Acho que a palavra é essa, viu? Primeira montadora a eletrificar todo o seu portfólio e carros modelos 100% elétricos. Isso você encontra na Caoa Cherry, concessionária JCF Motos. E toda empreendedora, né, Ju, precisa de um bom carro, né? E sonha com um bom carro assim como esse. Ela tava dizendo aqui, gente, a gente vai ser sorteado, só os convidados? Já era um sonho dentro de outro sonho, né? Olha aí, que bacana. Ju, conta pra gente aquela pergunta de milhões, né? Como que tudo começou? A confeitaria, ela chegou pra você por uma herança de mãe, de pai, de alguém da família que atuava na área, ou chegou pra você assim, de repente? Não, todo mundo tem, né? Uma avó, a comida Sim. da mãe. Lá em casa não tem muito receitas isso, da avó. Não tem. Lá em casa a pessoa da receita sou eu mesmo. Uhum. Eu sempre gostei, sempre me interessei muito por cozinhar mesmo, sabe? Sim. Eu sempre gostei, era algo que era atrativo para mim desde de pequenininha. Mas aí eu nunca tinha imaginado que eu ia trabalhar de fato com alimentação, não era um sonho. Porque, assim, muita gente fala, né? O sonho... Não era um sonho. Eu entrei dentro da confeitaria meio que de paraquedas por uma necessidade. E eu costumo dizer que a mulher empreendedora, ela tem 2 formas de entrar no empreendedorismo. Ou ela sonha muito com aquilo e ela entra, ou ela cai de paraquedas no momento de necessidade. Perfeito. E esse foi o meu caso. Eu fazia faculdade, morava em Recife e engravidei do meu namorado. E quando eu engravidei, eu tive um problema na minha gravidez, sendo que assim, era outra realidade. Eu morava com minhas amigas, estagiava, aquela coisa. Sendo que aí um problema na minha gravidez fez com que eu tivesse que voltar para casa. E voltei com a mão na frente e outra atrás, né? Porque principalmente quem sai do interior, que vai para a capital, vai com a mala lotada de sonhos, sabe? Expectativas. Você já pensa quando você vai voltar. Muito provavelmente você nem pensa em voltar, porque quando Sim. você chega lá é outro mundo, outra realidade. E eu tive que voltar. E voltei grávida, sem ter conquistado absolutamente nada, porque da forma que eu fui, eu voltei muito, muito pelo contrário, eu voltei ainda grávida, que na minha cabeça naquela época, hoje eu entendo de uma forma diferente, mas naquela época eu entendia, meu Deus, eu saí, não conquistei nada e ainda voltei com outra boca pra comer da... Acabou, né? Exato. Tanto, eu demorei muito a aceitar que eu tava grávida, sabe? Porque pra mim era uma pedra na minha história, uma pedra no meu caminho, e hoje eu consigo enxergar completamente diferente, eu vejo que foi o caminho, sabe? Qual a idade você tinha na época? 21. 21 anos. 21 anos, Aí eu voltei pra Gravatá e me vi voltando àquela coisa de ter que estar pedindo dinheiro pro pai, ter que estar pedindo dinheiro pra minha mãe, pro meu namorado. E isso me incomodava, me frustrava, porque eu já vivia outra realidade, né? E quando ela foi me tirada através da gravidez, eu acho que foi essa frustração que eu tive.
E eu resolvi que ou eu faria alguma coisa, ou eu ia passar pelo menos os 9 meses da gravidez naquela atual situação. E para mim não era opção. E é muito isso, né? A veia empreendedora, ela Gera pulsa mais inquietação, forte. né, Ju? Exatamente. E aí eu já fazia brownie, eu sempre gostei de cozinhar, e eu já fazia esse brownie, e eu fazia um brownie e levava para minhas amigas, e a gente compartilhava, e elas amavam, era aquela coisa, ai, que brownie delicioso. Todo mundo queria ser amiga da Ju. Era. Sendo que aí eu pensei assim, né, meu marido é cearense, e a gente, ainda eu grávida, a gente foi visitar a família dele lá no Ceará. E naquele ano, no Ceará, já existia uma empresa que ela vendia brownie e era fila, assim, sabe, para entrar. E me chamou a atenção aquilo, porque ela vendia brownie. Como assim uma loja de brownie? Há 10 anos atrás, isso não fazia muito sentido pra minha cabeça. Mas ela vende só brownie, ela vende o quê? E fui eu pra fila pra entender o que a mulher tava vendendo. Por que aquele sucesso estrondoso todo? E eu comi o brownie, muito delicioso. Entendi a loja dela, como era que era. Tipo, fiz aquela gravação mental, porque empreendedorismo é isso. Você chega a todo canto, você quer vender alguma coisa. Ou montar um projeto. Vou montar um projeto, investir nisso aqui. Aí eu fiz tudo e eu voltei pra casa com a cabeça de que eu iria montar uma loja de brownie também, porque o brownie dela era delicioso, mas o meu também era, sabe? Sim. E eu voltei assim, sendo que meu pai cortou minhas asas, né? Meu pai fez, minha filha, você saiu daqui, porque eu fiz faculdade de design. Então, meu pai é mais velho, ele falou assim, ele já foi contra, né? Eu iniciar design. Aí ele falava, peraí, você vai... Você não vai fazer direito, você não... Você sai de Gravatá pra ir pra Recife desenhar num computador. Aí você volta grávida e agora quer ser cozinheira de jeito nenhum. Olha, termine sua gravidez e depois você vê o que é que você faz. Então, eu não tive ajuda, assim, do meu pai inicialmente, nem apoiando. Sabe, meu pai é super parceiro, mas eu acho que eu precisava desse choque de realidade de verdade. E eu fiquei arrasada, porque eu contava com um dinheiro que nem era meu. Então, eu pensei assim, não, calma, vamos lá. Gravatá é uma cidade super gastronômica, tem muito restaurante. Então, eu vou fazer o brownie e vou vender para os restaurantes, porque eles vão revender o meu brownie, eu não vou ter trabalho nenhum, vou fazer essa aqui. Porque a minha intenção era fazer durante esse período da gravidez. Não era intencional. Engraçado, desculpa só interromper essa história, Ju. Engraçado que muitas histórias de empreendedorismo, e eu escutei isso ontem, tá, de uma aluna, surge como se fosse uma renda extra. Exato. Ou aquilo que vai salvar você naquele momento. Naquele né? momento. Aí eu fui atrás dos restaurantes, sendo que naquela época, enquanto Fortaleza tava bombando o brownie, aqui tava bombando o petit gâteau. E aí eu chegava nos restaurantes e falava, eu vendo isso aqui, e é um brownie de chocolate. Sendo que o brownie, hoje todo mundo sabe, né? É um bolinho meio baixinho, quadrado, que não é tão grande. E não vem recheio. Enfim, hoje tem várias variações, né? Mas naquela época era mais o tradicionalzinho. E eu chegava com aquela proposta e falava assim, você pode servir com brigadeiro, com sorvete, e dar uma esquentadinha, vai ficar mais molhado. E o povo achava caríssimo, porque era um pedacinho de brownie. E não era petit gâteau. Não vinha recheio. Eu lembro que a pessoa falava assim, olha, é uma delícia, mas assim, é o mesmo preço do petit gâteau e nem recheio vem, sabe? Era isso que me falavam. E eu voltei pra casa altamente frustrada, com todos os brownies, porque eu não consegui fazer nenhuma venda. O único brownie que saiu do meu lado pro lado dos restaurantes era o que eu doava pra pessoa experimentar. Dava assim, né, de degustação. E voltei pra casa sabendo que o brownie era delicioso, porque todo mundo achou delicioso, mas ninguém comprou. E eu fazia, meu Deus, por quê? Sabe? O que é que eu tenho que fazer? Eu tô errando em alguma estratégia, né? Agora, isso não era pensado da forma que eu tô te falando aqui, não. Sabe? É tipo era assim, intuitivo. por que eu inventei isso? Não vai dar certo. Era intuitivo. Hoje a gente encontra palavras bonitas pra colocar na história, mas era bem assim. E eu voltei pra casa com todos os brownies. Naquela semana eu tinha passado a semana toda fazendo brownie, embalando, não sei o quê, porque eu jurava que eu fosse vender muito, de verdade. E eu tinha muito brownie em casa. Então minha mãe fez, minha filha, não tem condição, nem se a gente quiser, dá tempo de comer, que eu tinha produzido assim, tipo, 200 brownies, sabe? Eu fiz um cálculo, se cada um pega 20, 30, mas... Ninguém pegou nenhum, né, minha amiga? Ninguém pegou nenhum. Aí, a mãe fez, bota isso na internet. Mas aí gerava também a vergonha. Porque eu já tinha vergonha de estar grávida, eu já tinha vergonha de ter largado a faculdade, eu já tinha vergonha de não ser casada e estar grávida, aquele velho preconceito que a gente sabe que existe. E ainda o preconceito de começar a vender bolo. Porque hoje, 10 anos depois, a confeitaria ele tem um certo glamour, sabe? Esse acesso à informação, a gente dá curso, isso gera um glamour, uma admiração. Mas há 10 anos atrás, que nada disso existia, era a menina que fazia bolo.
Então, na minha Engraçado cabeça, isso, né? era aquela coisa assim, eu larguei faculdade, voltei pra casa dos meus pais, estou grávida, não estou casada e ainda vou começar a vender bolo. Isso era muito humilhante, sabe? Assim, não que seja, mas era o sentimento que passava pela minha cabeça. Então, eu tinha vergonha. E olha como coincide. A gente recebeu uma convidada aqui também, a Bruna, que contou essa mesma história. Ela disse assim, Aline, quando eu falava que eu era confeiteira, as pessoas olhavam pra mim e diziam assim, com um olhar de tadinha, né? Tu só faz bolo. Tadinha, você só faz bolo, Tu só né? faz bolo ou tu trabalha com outra coisa? Por que você acha, Ju, que as empreendedoras, principalmente aquelas que estão começando e que não conseguem ver, muitas vezes, enxergar esse potencial de um negócio, têm vergonha de cobrar? Eu acho que cobrar vai muito num sentimento muito íntimo de cada pessoa, né? Até quando a gente vai falar de preço, a gente meio se sente... De dinheiro, né? Exatamente. Você se sente desconfortável com a situação. Eu, pelo menos, me sinto. Tem coisa até que eu passo, assim, para outras pessoas, se eu puder, porque o dinheiro é um momento muito delicado, né? Tanto que, por exemplo, numa empresa todo mundo sabe de tudo, mas não sabe quanto é que cada um ganha, né? Aquela coisa super delicada. Escondido, né? Eu acho que é isso. Eu acho que não é nem pelo fato de empreender do começo em si. Eu acho que vai mais tocando nessa ferida que todo mundo tem. Vai passando o tempo, você vai entendendo que não é bem assim. Mas daqui que você mature isso, demora um pouquinho. Acredito, são as crenças relacionadas ao próprio dinheiro, né? A crença limitante, exatamente. Vem da criação, vem daquilo que você ouviu, e né? outra, cobrar também tá num momento muito delicado. Porque você fica entre o se aproveitar, aquele sentimento de se aproveitar, e o de ser justo com você mesmo. Já aconteceu várias vezes na minha história de, por exemplo, eu ter medo de dar o preço justo e cobrar abaixo. E, às vezes, me surpreender, dizer assim, meu Deus, a pessoa nem pediu desconto. Eu me policiei muito tempo da minha vida que eu falava assim, olha, é R$100, mas eu faço 50. Você já dá o desconto. Eu dava o desconto antes da pessoa pedir. E, assim, às vezes, quando passava, eu falava assim, eu acho que ele pagava 100. E ficava com aquele peso na consciência. Mas a vergonha e essa coisa, assim, do desdobrar, de falar de dinheiro, eu acho que é delicado para todo mundo. E sabe o que eu acredito? Eu acredito também que as empreendedoras pensam assim, é tão simples fazer. Mas eu sempre falo, viu, Gil? Mas é simples pra você que conhece a técnica, você que encontrou o ponto e tudo. Mas quanto tempo você passou pra encontrar esse... Pra saber o lugar certo, né? Aquela história do parafuso, ideal, né? Que o cara foi consertar o carro e só botou o parafuso no lugar e cobrou R$1.000. O cara, mas R$1.000 você só botar um parafuso? Não, mas R$1.000 eu tô lhe cobrando pelo conhecimento que eu tive pra saber onde é que eu boto o parafuso no lugar certo. E o que é que você fez com os 200 brownies que ficaram em casa? Ai, meu Deus. Aí minha mãe deu a ideia de pegar umas latas de leite ninho, de Nescau, tirar o brownie todo naquela embalagem que eu tinha feito e colocar numas latas, porque aí sairia mais rápido, com um brigadeiro por cima. E assim eu fiz. Morta de vergonha. Tirei uma foto. Naquela época eu já trabalhava essa coisa do desejo, mas também não sabia, tá? Tô falando assim, mas eu não sabia. Mas tirei uma foto que aguçava bem aquela vontade do chocolate e postei no Facebook e no Orkut na época. E postei, coloquei o telefone da minha casa. Como eu fazia design, eu meio que fiz uma artezinha, já era doce brownie, e coloquei. 5 minutos da postagem eu recebo o primeiro telefonema. Era Ingrid, o nome da menina. E ela falava da loja da Oi. Eu conhecia ela, né? Aí ela ligou e falou assim, Juliana, é tu que tá vendendo esse brownie? Aí eu fiz, sou eu mesma. Ela fez assim, tu faz entrega? Eu faço. Aí ela, quanto é? Eu não tinha nem pensado. Porque eu tinha feito os cálculos pra vender pros restaurantes. Pro restaurante, sim. Mas essa ideia que surgiu de última hora eu não tinha, porque eu não acreditava. Eu já tava meio desiludida. Se o restaurante não quis, que o povo vai querer? Claro que não. E na hora, R$10. Ela, tu entrega? Entrego. Fui-me embora entregar no carro do meu pai. Já tinha perdido até o lucro, né? Gastou R$2 de gasolina. O lucro já foi embora na entrega. Aí fui, deixei a latinha lá e voltei com R$10. Eu fiz, caramba, que massa, né? Era a primeira vez, assim, de fato, que já na vida adulta eu tava fazendo algo e recebendo retorno daquilo que eu estava fazendo. E quando eu cheguei, o telefone tocou novamente. Era a menina do lado, que tava perguntando se tinha outro, tinha visto entregar, pediu um pouquinho, sei lá como foi, e tava querendo entregar também. Já lá vai eu, novamente, entregar, e assim começou, sabe? A gente começou a fazer todo final de semana,
Aí depois, quinta, sexta, sábado e domingo. Quarta, quinta, sexta. Quando eu me vi, eu tava fazendo a brownie a semana toda. Todos os dias. E para vocês que estão nos ouvindo, Gravatá, que a Ju citou, fica aqui em Pernambuco. E é o caminho de quem chega em Recife. A gente chama de Suíça Pernambucana, né? Suíça Pernambucana. Onde ficam os melhores fundis, é aquela cidade ali fria, né? Gostosa de comer chocolate. E é uma cidade de interior, né? Exato. E sempre que eu falo muito isso, eu tava conversando aqui com a Ju nos bastidores, sempre que a gente vai ou volta de Recife, você acredita que eu saía de Recife pensando já em passar na Doce Brownie? Finalzinho de tarde ali, final do expediente, de passar lá e comer o meu brownie. É bom demais. E hoje vocês estão aqui com a unidade em Caruaru. Isso. Né? E aí vem com um desafio, você cresceu muito nesse sentido. Eu acredito, Ju, que é o olhar da empreendedora, e é por isso que você tem essa história, né, de sucesso. É um olhar muito para o que falta, para a demanda do mercado. Olha para a qualidade, que vocês sempre focaram muito nisso, na qualidade do produto de vocês, e vocês se posicionaram ali, montou toda uma experiência, né, no local da Doce Brownie. Como que foi esse momento, assim, dizer assim, pronto, chegou o momento de ter o meu local, de fato, fincar os pés aqui e abrir, e receber, né? Em Gravatá. Então, eu fiquei nessa historinha, porque assim, eu tava grávida quando isso tudo aconteceu ainda. Sim. Eu tive o bebê e na minha cabeça, antes de ter Miguel, eu achava que eu ia ter Miguel e eu ia voltar pra minha vida de antes. Tipo assim, bem aleatória. Bem plena. Na cabeça de 21 anos. E eu jurava que, tipo assim, minha mãe ia ficar com ele, ia tá tudo certo, e eu ia voltar final, porque na época que eu estudava, eu vinha todo final de semana. E eu tá tudo bem, eu vou ver ele duas vezes por semana, tipo assim, altamente mundo aleatório, né? E quando eu tive Miguel, eu vi que a coisa não era assim. Porque mesmo se eu quisesse, a mãe não consegue, né? E eu vi que eu não queria me desprender dele. Miguel mamou até os 6 meses. Então, assim, eu não queria estar longe dele. Então, eu entendi que já que estava dando certo o Brownie, que deixa a faculdade para um segundo plano, quando der certo, quando ele crescer, ele tiver adulto. Enfim, e eu continuei com essa coisa do Brownie e foi muito bom, porque eu consegui ver o crescimento de Miguel durante um ano muito de perto. E o primeiro ano é muito importante, a figura materna estar presente, conseguir... não é todo mundo que consegue. E eu estava conseguindo conciliar dentro da mesma casa a maternidade e o meu negócio. E como era uma coisa que eu conseguia produzir e atendendo a demanda, eu conseguia dar conta dos dois. Mas aí a coisa foi tomando outra proporção, os meus sonhos mudaram completamente. E um ano depois eu me vi num momento que eu tava tipo assim, já não tá dando mais. Por quê? Entrava no quarto, era... Brownie. Caixa de brownie. Não, era tipo assim, fardo de leite condensado, fardo de trigo e não sei o quê. Na época da Páscoa, eu lembro que eu fazia ovo de Páscoa, a minha primeira Páscoa. E assim, todo canto da casa tinha ovo de Páscoa. Todo canto. Então, assim, eu tava começando... E eu morava com os meus pais, né? Então, eu comecei a perceber que eu tava mais incomodando do que meu negócio estava tomando o espaço de família. E não era bem assim que a coisa deveria acontecer. E isso começou a me incomodar. Me incomodar porque, por exemplo, chegava um cliente, aí eu já começava a ficar com vergonha, porque eu fazia... Tinha encomenda na sala, sabe? Aquele desconforto do crescimento. E eu tinha muito medo também de crescer. Mas eu precisava, era necessário naquele momento. Então, eu fui em busca de um local para alugar, fui começando a juntar dinheiro, aquela coisa de moedinha e tal. E eu sempre fui, assim, muito organizada em relação ao financeiro quando se tratava do que eu ganhava. Eu tinha muito medo de gastar e não ter para Miguel, sabe? Meu sentido não era Doce Brownie, era Miguel. Se ele precisar, se ele ficar doente. Né? Então, eu já tinha um dinheiro, uma grana, assim, que eu tinha juntado. Aí apareceu o primeiro ponto, que era uma garagem, próximo ao centro da cidade. Alugamos R$700 o aluguel. Eu lembro que, meu Deus... Como é que eu vou fazer pra pagar? Quantos brownies eu tenho que vender pra pagar R$700 de aluguel? Mas ou eu ia, ou não ia, sabe? Eu não tinha... eram caminhos óbvios. Ou eu parava, porque não dava pra continuar da forma como eu estava, ou eu ia arriscar. E eu resolvi arriscar. Aluguei o ponto, contratei 4 pessoas de cara. Então, eu ficava assim... Era uma responsabilidade, porque eu não conseguia dar conta de fazer, de estar presente na loja, de atender, sabe? Limpa, tudo. Demos esse primeiro passo e, assim, eu comecei naquela época a trabalhar muito o Instagram. Meu Instagram é de 2012, minha primeira postagem é de 2012. Então, assim,
Que foi uma forma que eu achei naquela época, porque o que acontecia? Como eu atendia delivery e as pessoas iam buscar lá na loja ou lá na minha casa, eu atendia e eu tinha uma criatividade que toda semana eu tinha um brownie novo. Então, eu demorava muito tempo para atender o cliente. Porque quando ele falava, hoje tem brownie de quê? Eu ficava maracujá, crocante, paçoca. Qual foi o primeiro mesmo que tu falou? Aí eu fiz assim, caramba, tem um Instagram. Naquela época, eram pouquíssimas empresas que tinham 11 anos atrás, né? perfil no Instagram. Mas foi uma forma que naquela época eu achei que eu disse assim, não, eu vou botar a foto com todos os sabores e isso vai me dar rapidez, sabe? E quando o povo ligava pra mim, aí eu falava, tem um aplicativo, que o povo até no começo achava que tipo, era meu, sabe? Mas não era. Tava muito engateando ainda, né? Aí eu falava, tem um aplicativo de foto e lá você tem todos os sabores. Os sabores, isso facilitava a minha vida. E foi essa forma que eu fiz com que as pessoas se obrigassem a começar a me seguir. E foi acontecendo muito naturalmente. Aí, quando começou a vir a ideia, eu já tinha uma quantidade de seguidores no Instagram. Não era nada significativo, mas pra Gravatar era muito, sabe? Sim. Sei lá, 2.000 seguidores na época. E eu comecei a fazer uma estratégia de, tipo assim, falta 30 dias para a inauguração da nossa loja. Aí depois, faltam 15 dias. Quando chegou na semana, faltam 5, faltam 4. Eu ficava pedindo para minhas amigas postarem também, que hoje é massa fazer isso, mas naquela época, foi muito intuitivo. E eu nem sei de onde eu tirei essas ideias, mas se você voltar lá embaixo, você vai ver. Já tem gatilhos de escassez, de antecipação. De antecipação, exato. E eu ficava jogando isso e pedindo para minhas amigas publicarem. E no dia da nossa inauguração, a gente teve casa lotada com fila de espera. Olha isso. Foi, assim, emocionante, desesperador, mas emocionante. E, assim, a gente não deu conta de produzir tudo para demanda, a gente não sabia. Eu não tinha noção sobre quantidade mínima, quanto tem que ser produzido. Foi tudo muito na doida mesmo. E a gente fez e começou a dar certo. E foi ali que eu vi, caramba, realmente a ficha começou a cair sobre um negócio, sobre um investimento, sobre... Eu escolhi isso pra... Deu certo, eu acho que o sentimento é esse, né? Primeiro, hoje, deu certo. A gente fala muito sobre, você também é professora, a gente fala muito sobre a importância de um bom planejamento, de você mapear cenários, análise de concorrências, Exato. né? Fazer toda uma programação, mas o que é engraçado é que muitas histórias empreendedoras, ela vem daquilo do feeling mesmo, sabe? De você perceber... Aquela voz, né? Aquela intuição que muitas vezes a gente deixa ela ali caladinha. Né? A gente não dá muitas vezes voz pra isso. E você tocou a insegurança, né? Eu acho. Da insegurança. Você tocou num ponto que tá diretamente alinhado a isso que me chamou muita atenção. O desconforto do crescimento. Porque dentro das fases de uma empresa, ou ela nasce, ou ela está crescendo, ou ela está se estruturando. Ou morrendo. Que é o mais difícil, né? O que é que você acredita que é o mais desafiador para essas decisões de crescimento? Por exemplo, cheguei até aqui, e agora? Como que a gente faz para avançar mais? Porque eu preciso de mais investimento, eu preciso de mais pessoas, eu preciso de mais tempo. Então, teve uma época na minha vida que eu ficava me perguntando se crescer valia de fato a pena, sabe? Porque você falava assim, eu vou contratar mais gente, eu vou ter mais trabalho, eu vou fazer mais produto, mas será que eu vou ganhar mais? Será que vale a pena também, será que vale a pena, sabe? E tem negócios que realmente não valem, sabe? E eu ficava nessa dúvida se realmente valia a pena, porque quando eu me vi aumentando a Doce Brownie, eu comecei a gastar mais tempo em gerir, por exemplo, um horário do pessoal, ver folga de domingo. E eu perdia não, né? Era investimento de tempo, mas assim, era tanto tempo relacionado àquilo que eu fazia assim, meu Deus, era tão mais fácil antes, sabe? Era tão mais fácil. Então, assim, crescer dói não é fácil. Porque hoje eu falo isso constantemente, assim, com os meus amigos, meus sócios, de dizer assim, gente, não existe uma escola para dizer assim que você tem que pagar tal imposto, você tem que tirar o alvará do bombeiro. Quando você vem saber que tem que tirar o alvará do bombeiro, o bombeiro na sua porta, cadê o alvará? Quando você chega à vigilância sanitária, não existe passo a passo de você abrir uma empresa no Brasil. Para isso, a importância da contabilidade, né, na vida desses empresários. Sabe? E não, outra coisa também, que quando você vem saber que você tem que prestar conta de não sei o quê, já está na hora de fazer o imposto de renda, você não sabe nem o que é imposto de renda, porque você não aprende isso. Lidar com dinheiro hoje no Brasil, até na educação infantil, mesmo assim, as crianças não aprendem. Então, são coisas que são exigidas do cidadão e que a gente não sabe que são exigidas. Então, ou você procura dar seu jeito de procurar saber,
ou então ferrou. Que é sua obrigação. E tem um ponto que você falou que de fato, quando a gente cresce, quando a gente expande, é como se a gente também perdesse um pouco o controle. Isso faz com que muitas pessoas não queiram crescer. Quando você começou, Ju, hoje com 30 pessoas na sua equipe, né? 2 unidades só da Doce Brownie. Tem agora também no Jardim. Depois você vai contar um pouquinho pra gente sobre. Mas, querendo ou não, você vai se afastando um pouquinho daquilo que o técnico te trouxe. Exato. Né? Que é a confeitaria, que é o brownie. É o sonho, é o prazer, né? É o que te fez começar. Como que foi esse processo pra ti de delegar mesmo? De você dizer assim, será que o ponto do chocolate tá o mesmo que eu fazia? Como que foi isso? Porque eu acho que é importante a gente falar sobre, esse é um ponto. E que habilidade você percebeu, Ju, que fez toda a diferença pra você, além da competência técnica? Então, eu tive uma sorte muito grande, porque eu conto com uma rede de apoio muito boa. Ao andar da carruagem desse tempo todo de Doce Brownie, minha mãe veio me ajudar, eu chamei minha mãe para me ajudar. E há muito pouco tempo, meu marido também veio me ajudar. Então, assim, quando a gente tava com a equipe formada, nós 3, que família tem aquela vantagem, né? A gente briga, pega pra capar e depois tá tudo certo. Tá tudo abraçado. Tá todo mundo abraçado. Mas quando eles chegaram, a gente conseguiu dividir as coisas mais fáceis. Porque quando não tinha manhinha, por exemplo, eu tinha que dar conta de tudo. Compra, venda, atendimento de cliente, organização de funcionário. Era tanta coisa que eu não tinha tempo de criar. Eu não tinha tempo de pensar estrategicamente. Sim. Então, assim, foi um momento da Doce Brownie que, por eu estar localizada num ponto bacana, ela deu certo, mas ela poderia ter dado muito errado. Que é o apagar de incêndios, Exato, né? Você passa... sabe? Você passa tanto tempo operacional fazendo... mesmo, né? Você tá literalmente operacional. Fazendo tanta coisa que você esquece de algo crescer. Que é muito importante, sabe? Quem vê de fora não consegue enxergar, mas você que tá dentro, você está pedindo socorro. Você não consegue criar. E outra, que até se você tivesse tempo, talvez você não tivesse criatividade. Porque é tanta coisa que você acaba tendo que lidar com isso de uma forma diferente. Aí manhã chegou e dividiu comigo essa parte. Ela é mais organizada em relação a financeiro, ela gosta dessa parte de números, então a gente dividiu. E Ícaro chegou no momento que a gente dividiu a parte de compras. Ele consegue lidar com os estoques com muita facilidade, tem facilidade com planilha, então a gente conseguiu dividir. Hoje é bem tranquilo quando eu falo, porque hoje eu lido com rede social, faço a parte dos cursos, novidades de Páscoa que está chegando aí, essa parte sou eu. Processo criativo. Comprar embalagem para essa época, essa parte toda eu lido diretamente com ela. Minha mãe fica com a parte do RH, férias, folga, pagamento dos funcionários, essa parte mais burocrática. E Ícaro lida com as compras, estoque, logística, entrega de mercadoria, essa parte. Mas até chegar nisso... Nossa. Inclusive, se você está nos ouvindo neste exato momento e você está naquela fase assim, Aline, eu estou apagando incêndios, por favor, dá um like aqui, bota nos comentários se você está no YouTube e se você está também no Spotify assistindo a gente, marca a gente nas redes sociais, porque é importante a gente saber, né, Ju? É importante ouvir que todo mundo passa por isso. Isso é algo que eu acredito que independente até da fase mesmo, sabe? Se a gente não tiver essa percepção de que, peraí, quanto tempo eu dediquei essa semana para o operacional e quanto tempo eu dediquei essa semana para crescer? Eu estava conversando isso com uma parte da equipe ontem. Eu disse, olha, se nós somos 3 pessoas aqui, com esse olhar estratégico, cada uma na sua função, a partir do momento que a Gabi, por exemplo, que faz parte lá da nossa equipe, ela sai do setor dela para fazer uma função que a Inês deveria ter feito, ela deixou de fazer aquela função dela. E quando é eu empresa... aquele sentimento que você teve, né? Eu tinha que atender, eu tinha que fazer, tinha que olhar o forno. E você deu conta, né, minha amiga? É até emocionante quando você olha pra trás assim e vê essa trajetória. Porque eu não sei se eu teria o mesmo gás hoje pra passar tudo, não. Eu acho que a grande motivação quando a gente tá nesse momento é saber que a coisa... Ela tá dando certo, sabe? É um elogio de um cliente, é um elogio, sabe assim, você... ver a alegria. Eu lido muito com isso, assim, de fato.
É automático. Você vender doce, você sente a alegria e o prazer naquela hora. Perfeito. É diferente de, por exemplo, um carro. Vender o carro, aí você vem saber do feedback. 15 dias depois, o cara tá gostando e tal. Você, quando lida com doce, é automático. A pessoa bota na boca, o prazer ali é imediato. Então, isso me gerava muito confiança para continuar e a certeza que o negócio estava indo pelo caminho certo. Ju, a gente está indo para uma segunda etapa aqui do nosso podcast. Uma parte mais técnica, na verdade, né? Nós estamos aqui na série sobre nichos de mercado. Eu escolhi, eu digo que o tema mais saboroso, que é confeitaria, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre adaptação, sobre como que, de fato, o mercado, né? Você hoje, com a referência, com experiências dentro da tua loja, o que é que, de fato, fez? Quais são as estratégias de negócio que fizeram você com sucesso? E eu falo que sozinha é muito difícil a gente chegar lá. E no momento que a gente fez o convite para você, teve uma pessoa que a gente até conversou e tudo, e eu queria apresentar essa pessoa para você, para saber se tu conhece essa pessoa. Produção, se já tiver disponível, coloca no ar aí, pra gente ver se a Ju, da Doce Brownie, reconhece essa voz. Oi! Falar de Ju pra mim é muito fácil, porque ela não é só minha chefe, ela é minha amiga e minha amiga de verdade. Queria dizer, Ju, que você é uma das minhas maiores inspirações e que é muito bom trabalhar com você. Eu sou muito, muito feliz aqui na Doce Brownie. E que não só seu lado profissional, mas seu lado como pessoa também nos ensina. Não só a mim, mas a toda a equipe, como ser uma pessoa melhor a cada dia. E queria dizer que eu tô aqui por você sempre. Beijo, te amo. Ai! Eu dou esse tempo, porque... Quem mandou fazer isso? Vai ser demitida. Borrando minha maquiagem, que eu passei horas fazendo. Produção, lencinho aqui pra ela. Será que tem? Emociona a gente, né? Emocionante. Ai, que merda. Eu tenho um lema assim, na minha vida que eu acho que trabalho por trabalho só, ele não é muito eficiente, sabe? Eu sou aquela pessoa que levanta a bandeira de que a pessoa tem que gostar do que tá fazendo. Uhum. E você colocar... Ai, obrigada. Você levantar seu sonho para outras pessoas sonharem com você é muito difícil, porque é seu sonho. Sabe? As meninas aqui, elas te ajudam e tal, mas viver o teu sonho... É verdade. Só quem luta por ele é você. Só quem vai passar as noites mal dormidas, pensando em estratégias, em qual a melhor coisa para fazer, é você. E você ter que lidar com outras pessoas dentro do seu sonho tem que motivar de alguma forma. Com certeza. E se ela não gostar do que ela faz, até o teu sonho pode estar comprometido por conta disso. Porque são outras pessoas, outra vivência, outra educação... tantas e tantas outras coisas. Ai, meu Deus. Olha como a produção é fofa, gente. Fofa. Arrasou. Lidar com isso, obrigada, com outras pessoas, lidando com o seu sonho, você tem que saber até que ponto tá sendo bacana para outra pessoa. E eu sou bem sincera, assim, com todo mundo que trabalha comigo, e eu tento ao máximo. Quando ela fala que é minha amiga, ela não fala da boca, porque realmente a gente é amiga de tipo, de compartilhadores. Outras coisas, com né? Além do trabalho, né? A gente passa muito mais tempo com nossa equipe do que com nossa família, sabe? A gente passa muito mais tempo dentro da loja, no operacional, fazendo, lidando, organizando, ordenando, do que, de fato, com a nossa família. Se a gente for parar para pensar, o tempo que a gente passa de final de semana não compensa o tempo semanal, sabe? Então, se não for uma coisa prazerosa para mim, se for aquela coisa robótica, eu sou completamente contra aquela coisa de dizer assim, funcionário não pode tratar muito. Não, eu sou completamente contra. É tanto que eu não consigo criar essa barreira. É tanto que na hora de, infelizmente, precisar fazer uma demissão, eu sou a pessoa que mais sofre. Com certeza. Sabe? Porque, de fato, a gente tem que relacionar... E são pessoas, né? A gente não pode esquecer que são pessoas. São pessoas com sonhos, com seus ideais. E eu gosto de trazer. Eu gosto de mostrar minha verdade. Eu gosto de mostrar
o propósito daquilo ali. Vender de fato seu sonho, né? Exato. Para que as pessoas sonhem junto com você. Junto com você. Sabe? Hoje não é só o meu sonho. É tanto que quando a gente tem reunião, eu sempre falo, não é só o sonho do Doce Brownie, é o nosso sonho. É verdade. É porque se não fizer sentido pra você sonhar junto comigo, não faz sentido a gente estar junto. É verdade. É engraçado isso você falando, porque as meninas dizendo assim, por que agora só aparece mulher, só aparece empreendedora, principalmente quem chegou há pouco tempo, né? Nas minhas redes sociais. Ela disse, Aline, você começa a viver também o seu sonho, o seu projeto. E como eu falei lá no início, a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Não, impossível. Né? Então, para quem está nos ouvindo, Ela Dá Conta, ele vem muito com esse propósito, Ju, de mostrar assim, se chegou para você, você dá conta, mas você também não precisa vestir a capa da Mulher Maravilha e dizer assim, não, eu tomo de conta, eu faço sozinha, me deixa aqui, eu não preciso pedir ajuda. Não, porque é através de pessoas também que você consegue crescer. Né? E não só crescer, mas transformar outras vidas, sabe? Assim, através do seu propósito, da sua história. Hoje, Doce Brownie é uma loja em Gravatagem, de filial em Caruaru, mas é um cisco no meio do mundo. Verdade. Né? São 30 pessoas? São 30 pessoas. Folha até gigante, assim, em relação a compromisso. Mas é muito pequeno. Então, se você não vier para fazer a diferença na sua pequena dimensão... E nunca é pelo produto, é pela transformação que você gera. Como você falou, pelo olhar. Não é o brownie. É a sensação que o brownie gera na vida. É o prazer, são os encontros. Não, e a gente lida com tudo. A gente lida com a mulher que chegou com TPM, que tá arrasada, que acabou um namoro, que quer matar as mágoas ali naquele chocolate. Como é num aniversário. Feito hoje, antes de vir pra cá, eu fiz um bolo, porque uma amiga minha queria o bolo da Doce Brownie pra de noite comemorar lá no jardim. Então, assim... São extremos. Momentos, né? São extremos que você está presente. Então, se você não tiver da melhor forma, você pode tanto piorar o dia daquela pessoa que está super feliz indo ali para comemorar, como você pode alegrar aquela pessoa que chegou triste, sabe? Ô, Ju, e aí a gente vem com os desafios dos negócios, né? Passou aquela fase de emoção, tá pronta. Tá perdoada, viu? Passou aquela parte de emoção e a gente olhando até para os negócios também, a gente tá muito numa era do bem-estar, da saúde, da vida fitness, né? Da dieta, da alimentação meu maior concorrente saudável. Pois é, seu maior concorrente. E você ali nos bastidores compartilhou um pouquinho sobre a questão da adaptação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Mas eu queria saber o teu olhar. Poxa, eu tenho uma confeitaria, eu tenho uma loja, né? Uma empresa focada em doces, em chocolates e tal. E vem... essa geração que, querendo ou não, vai de contra o que hoje eu iniciei. O que é que a Doce Brownie fez para se adaptar e faz parte da estratégia de vocês também levar isso? Também. Teve uma época que eu achava que a gente tava com os dias contados, sabe? Assim, porque realmente essa onda de sem lactose, veganos, dieta, fitness, enfim, tantas e tantas... situações que chegam que eu fiz assim, gente, a confeitaria não tem muito... E agora, né? E agora? O que é que a gente faz? E eu tentei até uma época, assim, me doar mais para esse lado do que... aquilo que fez começar. E eu até cheguei a me perder durante um tempo, porque eu achava que era necessário a gente ter, por exemplo, 2, 3, 4 opções no meu cardápio para essa linha... esse público que está chegando. Mas eu entendi que a Doce Brownie, quando ela chega na tua cabeça, ela não chega na tua cabeça como a dieta. Ela chega na tua cabeça talvez como um refúgio, se tu está fazendo dieta. Sim. Eu não vou conseguir atingir o meu público, que é o que eu falo durante todo o tempo. Minha gente! Olha, pronto, vocês precisam ver. Vocês estão nos assistindo aqui, o quanto essas meninas estão vibrando. Eu pensei até que estava acontecendo alguma coisa. É porque eu sou a chata fitness da história e elas são as que levam o brownie, entendeu? Meu Deus. Vou entregar. Aí, então assim, eu tinha esse produto, mas ele não vendia Doce Brownie. Eu ficava, meu Deus, meu produto é bom. Porque é gostoso. Assim, a gente sabe que coisa fitness a gente tem como fazer, assim, coisas gostosas. Não é ruim, não. Mas eu ficava assim, por que é que tem esse produto? Eu tenho até uma... Porque no começo eu botei um, não saía nada. Eu falei, não, porque só tem um. Vamos botar mais, porque vai sair mais. E tu continuava sem sair. Porque eu entendia que quem vai lá no Doce Brownie, com aquele tanto de outra coisa que tem ao redor, não tá atrás do fitness. É verdade. Sabe? Eu tô dentro da cabeça
de vocês como o refúgio, como o chocolate gostoso, e não como a dieta. A dieta você vai para outro ponto, você vai comer até, você pode até comer uma outra sobremesa em outro lugar, num canto da sua cabeça que tá marcado como dieta. Que você foi buscar aquilo, né? Exato. Eu vi um vídeo uma vez na internet que falava assim que no nosso cérebro tem várias caixinhas, várias gavetinhas, onde a gente vai colocando as coisas de acordo com núcleos. E o meu núcleo é o doce, então eu vou estar presente na vida daquela pessoa com doce. Então, hoje a gente tem o brownie vegano, que é sem lactose, sem açúcar e sem glúten. Porque existe também as crianças, as pessoas intolerantes, enfim, a gente tem esse produto. Mas não é mais o foco da Doce Brownie. Eu entendi que eu vou continuar sendo uma confeitaria, que eu tenho que ter esse produto, porque tem que ter, né? Porque vai aparecer uma vez ou outra, mas não é meu foco e não é minha estratégia. Eu preciso me posicionar da forma correta para que eu esteja presente na vida do cliente. Porque a gente sabe que uma pessoa não vive só de dieta. Muito bom. Muito bom. Parabéns. É saber em que nós somos bons, né? E dar continuidade àquilo que é tendência no mercado. Parabéns. Exato. Ju, a gente falamos sobre a Doce Brownie, a gente fala sobre toda a tua história, né? Você já traz aí essa importância do saber qual o produto, de fato, saber a experiência que eu levo para o meu cliente, saber quem é o meu público principal, isso é importantíssimo. Mas tem um outro projeto, porque toda empreendedora é muito inquieta. E você começou nas redes sociais muito cedo, há 11 anos, né? Desde 2012, como você falou, e veio os infoprodutos, o universo online, que inclusive você traz como estratégia recentemente, que você hoje tem mais de 1.500 alunas, né? Com cursos voltados para empreendedorismo no universo de confeitaria e gestão. Como que isso surgiu? Então, com a internet a gente chega a lugares que a gente nem imagina que vai chegar, né? E a Doce Brownie, ela começou a crescer o número de seguidores e muita gente ficava perguntando, você ensina, porque não sei o quê. Porque quando a gente vai fazer o marketing, a gente bota, a cremosidade do mousse, o brownie molhadinho. E tem uma pessoa que tá lá longe, que quer a receita. E eu comecei a perceber que as pessoas falavam, eu moro longe, me dá a receita, não vai te prejudicar. Porque eu não vou ser sua concorrente. E eu comecei a ver que isso existia, já existiam professoras rodando no Brasil, e eu pensei assim, será que eu não me encontraria sendo professora? Será que não rolaria uma renda extra? Será que é pra mim, né? Será que é pra mim? Será que eu gosto? E eu sempre fui muito didática. Eu gosto muito, por exemplo, o colaborador chega, vai começar na equipe, eu gosto de ensinar, e eu sempre brinquei com isso na cozinha. Olha, você vai fazer assim, você vai fazer assado e tal, não sei o quê, pra enturmar aquela pessoa, pra ela se sentir mais à vontade. Então, eu sabia que existia, no fundo, uma técnicazinha que seria fácil de passar isso para outras pessoas. E eu formatei isso, coloquei no papel, o que é que eu ensinaria, o que é que era o diferencial, o que é que chamaria atenção, se eu estivesse começando naquela época, quais eram as receitas que eu através daquele curso, eu conseguisse várias outros produtos, né? E fiz isso. Gravei um vídeo. Eu sempre fui muito, assim, metida pra frente mesmo, assim. Chamei um videomaker, inclusive daqui de Caruaru. Fiz, eu tô querendo vender esse curso, assim, assado. Então, vamos fazer uns takes, eu andando na loja, mostra a loja. Isso em 2018. Mostra a loja e a gente vai fazer. Aí, o que é que eu peguei? Esse curso... E comecei, como eu não era conhecida como professora, eu era conhecida como uma doceria. Da Doce Brownie. Nessa época eu aparecia até pouco ainda, sabe? Então, eu peguei esse vídeo, entrava no Instagram das confeitarias do Distrito Federal, de Manaus, e mandava vídeo. Falava assim, eu tô começando a dar curso, eu sou Juliana, de Gravatá e tal. E eu tenho essa proposta de curso aqui, que na época não existia curso de sobremesa, existia curso de bolo de noiva não, tipo assim, bolo confeitado, existia o curso de só brownie, existia o curso, sei lá, de brigadeiro, mas de sobremesa em si, para docerias, não existia, tanto que a gente foi o primeiro curso de doceria do Brasil, de sobremesas do Brasil. E eu criei essa estratégia e mandei. E quando eu mandei, as pessoas compraram a ideia. Então, a gente deu curso em Manaus, a gente deu curso em Roraima, a gente deu curso no Distrito Federal, a gente deu curso em Arco Verde, a gente deu curso em São Paulo. A gente fez algumas capitais, porque eu fui atrás. Criou a oportunidade. Anota isso aí também. E outra, eu me posicionava como grande. Tipo assim, a Doce Brownie era muito conhecida na região, mas não
O povo não me conhecia, por exemplo, Sim. no Distrito Federal. Sim, O povo não claro. sabia nem quem eu era. Mas eu me posicionei como grande. Eu fiz um comercial do curso que eu ia vender. E, inclusive, naquela época eu recebi muito elogio, porque as pessoas falavam assim, que massa esse vídeo, porque eu vou postar no Instagram. E acabava vendendo o curso para pessoas que não sabiam. Não, o povo não sabia nem quem eu era. Mas o negócio tinha sido tão bem feitinho, assim, que as pessoas se interessavam. E, inclusive, já fica a dica aí. Se vai começar um negócio, começa da maneira correta mesmo. Se empenha para dar o seu melhor. É aquela... overpost, né? Que chama. Overpost. De você... É isso. A entrega maior do que o que a pessoa tá esperando. Então, eu fiz esse trabalho, a gente rodou, sendo o que aconteceu? Quando eu comecei a rodar, a gente sabe... Sente o meu drama. Eu saía de Gravatá com uma mala de ingredientes, com o bolo já assado. Porque não ia dar tempo fazer tudo que eu inventava de ensinar. Você só não ia ensinar a teoria, você ia mostrar de fato na prática. Confeitaria tem que ser na prática, né? Elas, assim, hoje com o mundo online mudou muito nesses últimos 2 anos por causa da pandemia. Mas naquela época elas achavam assim, não, esse bolo que ela trouxe aí não é o mesmo que ela vai botar na apostila dela, não, sabe? Então, você precisava mostrar resultado. Então, assim, eu fazia a massa, botava pra assar, mas já tinha uma pronta, porque eu precisava que ela esfriasse para poder confeitar, enfim. Então, eu saía daqui com uma mala cheia de ingredientes, com os bolos prontos, com o leite condensado, com não sei o quê, e pegava o avião e coisava. Chegava no hotel, não tinha cozinha, e aí vai fazer o quê? E aí, aquela coisa, assim, aquela confusão. Então, eu saía e tinha que passar pelo menos 4 dias fora. Isso sempre acontecia normalmente na segunda-feira. Segunda, terça, quarta, voltava na quinta. Quando eu voltava na quinta, já era a véspera de sexta-feira que bomba... tinha outro curso. Não, a doceria. O atendimento. Perdão. Que doceria no final de semana bomba. Então, eu comecei a me ver muito cansada, porque eu tava fazendo isso full time. Eu não tava tempo pra descansar, pra poder pensar, Foi massa. Eu amei. Sinto saudades. A gente tava conversando agora há pouco. Sinto saudade dessa coisa junta. Mas eu comecei a deixar a Doce Brownie viver o sonho do curso. Eu não tava sabendo conciliar, porque de longe é mais difícil você conciliar. Sim. E tava longe também dos meninos. Nessa época já tinha nascido Gabriel, enfim. Aí eu tava longe e eu tomei uma decisão de assim, não, eu vou fazer por períodos. Vou fazer assim, vou tirar assim 2 meses, faço os cursos, passo tempo mais focada na Doce Brownie, na família, né? Até porque você precisa disso. Vem Páscoa, logo depois vem Dia das Mães, logo depois vem São João. Então, teoricamente, eu tinha reservado o segundo semestre. Sendo que aí, quando eu tava me planejando para voltar, pandemia. Que eu já tava com cursos já agendados. Pandemia, 40 dias, quarentena, fecha a loja. Foi um momento, assim, muito, muito pesado para mim, porque na época eu pensei assim, não, meu pai, se eu passar pro meu pai morre e acabou-se, sabe? Eu tinha esse peso, assim, essa coisa... De ter que dar certo, né? Um medo de passar a doença. Então, a minha primeira coisa foi fechar literalmente a loja. A gente fechou a loja. Eu lembro que eu tinha acabado de assinar um contrato aqui em Caruaru de reforma. Nossa. Então, foi bem pesado financeiramente, porque a gente tava no meio de uma obra que teve que parar, mas continuou com todos os custos que ela... De aluguel, Teve até uma época que o aluguel ele foi menor, mas logo depois voltou ao normal, porque todo mundo precisava, inclusive a pessoa que estava recebendo o aluguel. Então, foi muito pesado, assim, porque foi um momento muito delicado e que não dava para se ausentar. Eu fechei a loja, literalmente, todos os funcionários foram para casa e eu comecei a ver que não era rapidinho. Quem nunca, né, gente? Acho que você compartilhou a mesma dor junto com a gente. Não era só 40 dias, né? Quarentena, eu achei que era 40 dias. E foi aquele turbilhão, né? O que é que a gente vai fazer? O que é que eu vou fazer? Porque eu tinha um lado familiar, que era meu pai, o medo de passar a doença para ele. Tinha os meus filhos. E tinha a loja com um montão de gente. Com equipe, né? Com compromissos. Na época, 24 pessoas que Gravatá com a fábrica, que a gente tinha que dar conta. Sabe? Eu fiz, não, então tem que voltar na força do desespero mesmo e vamos mudar toda a estratégia da loja. Naquele momento eu entendi que eu não consegui. E outra coisa também, eu focava muito em experiência. Então, eu não tinha delivery porque eu não acreditava no delivery. Eu falava assim, qual a experiência que eu posso passar para uma pessoa que está em casa? Sabe? A minha sobremesa, ela sempre foi muito
É apresentável, inclusive, né? eu tenho uma taça desse tamanho. A sobremesa era aquela coisa, assim, de chegar, o cheiro, o prato, a apresentação. E as meninas dando boa tarde, sorrindo. Tinha muito isso na experiência. E no delivery, nem a taça eu conseguia mandar. Era tudo dentro de pote de plástico. Às vezes derrama, vai para um lado, vai para o outro, sorvete né? derretia, enfim. Que experiência. Então, eu não tinha delivery na época que começou a pandemia. E quando eu olhei assim, meu Deus, agora é só delivery, pô, então lascou. Porque eu não vendo nada no delivery. Como é que eu vou entregar o meu produto pro cliente de delivery? E que não estava muitas vezes acostumado, né, com o delivery. Aí foi desesperador, mas aí a gente mudou a estratégia. Se adaptou. Se adaptou o que precisava ser adaptado. A gente entendeu que aquilo ali era o momento onde as pessoas realmente não iam comprar a experiência da sobremesa, mas sim você estar presente de uma forma assim, presenteando um amigo. Naquela época as pessoas estavam segurando mais dinheiro porque era o incerto, né? Aquela coisa da insegurança, de tudo. O povo estava hoje com emprego, amanhã já não estava mais, então era aquela coisa muito incerta. E a gente precisou reduzir os lucros para poder se manter, né? Sobreviver, na verdade, né? E foi assim que a Doce Brownie passou. Muito bem. Pela pandemia. E aí fui para o curso online, hoje são 1.500 alunos. Sim, meu Deus, a gente perdeu. Eu perdi o tempo. Faz parte. Gente, mulher adora passar. E é por isso que o podcast surgiu. Então, manda ver. Mas então, aí a pandemia fechou tudo, aí eu não conseguia mais dar curso presencial, né? Foram cancelados os cursos presenciais e surgiu a ideia de transformar isso num produto digital, inclusive para ajudar no financeiro, que naquela época estava... Sim. A gente não sabia como é que ia ser o dia de amanhã, então vamos tentar vender isso. E como existia esse desejo, já tinha acho que 4 ou 5 meses que eu não dava presencial, já existia um burburinho, uma demanda, as pessoas procurando saber qual era a próxima capital, qual é o lugar que você vai, quando é que vai ter turma, enfim, já existia isso. Então a gente aproveitou aquela oportunidade, a demanda, né? Gravou o curso e foi pro digital. E foi muito bom, porque eu comecei bem no comecinho, sabe? Boa. Porque hoje tem muita gente dando curso, muita gente. Mas naquela época eram poucas pessoas que estavam envolvidas com o digital. E foi ótimo. Até hoje... Que você consegue, como você estava falando, né? A gente consegue chegar em locais que a gente nunca esteve. É super importante vocês, empreendedoras, que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, inclusive, aqui também, saber que o seu negócio, muitas vezes, ele não precisa ser um olhar para a sua cidade, porque às vezes eu escuto muito isso, sabe? É porque minha cidade ali já está muito saturada. Poxa, não olha só para a tua cidade, não olha só para o teu estado, cria as oportunidades, como você bem falou. Então, olha só, gente, eu sempre falo isso aqui. Olha quantas histórias e as características empreendedoras se repetem. Cria a oportunidade, vai atrás, divulga. Às vezes a gente tem muita vergonha, como você falou, mas não tenha vergonha disso. Se você sabe que o seu produto, né, merece ser consumido, merece ser apresentado, divulgue. Não abra mão disso, porque é seu sonho ali e vai ter alguém que vai acreditar, como a Yasmin. Ingrid, que comprou o primeiro produto e ela lembra até hoje. Lembro até hoje. É porque, na verdade, a minha história foi sempre pautada da busca realmente de ir atrás da oportunidade. Se eu não tivesse ido nos restaurantes, eu nunca saberia. Se eu não tivesse ido atrás de postar, eu nunca saberia. E assim, hoje é muito fácil pra gente falar isso, né? Tu falar pra mim e eu falar pra tu, a gente conversar sobre isso. Naquela época não era. Mas, assim, a facilidade que hoje também em dia, por exemplo, um podcast, a gente tá aqui compartilhando essa história, que muitas pessoas vão ver, isso há 10 anos atrás não existia. Então, não era agarrar, inclusive, né? Essa oportunidade dessas dicas e fazer... de conhecimento, e fazer diferente. Excelente. Ju, a gente tá indo pro finalmente, assim, o que é bom passa muito rápido. Mas, assim, é uma história que eu tinha muita curiosidade de saber como tudo começou e só passei a admirar ainda mais. Obrigada. Me conta hoje como que você dá conta. Você tem 2 filhos, você tem 3 empresas em locais diferentes, você tem uma empresa familiar, você tem as suas alunas e você tem as áreas da empresa que você assume. Qual é a estratégia de produtividade que a Ju hoje faz para dar conta de tudo? Essa pergunta... Como é que ela dá conta? Ela não dá conta. Eu dando conta, né? Nota 2. Então, eu nunca fui uma pessoa que usava muita agenda. Eu
como era tudo, assim, era doce brownie, e eu conseguia, dentro do meu universo, dar conta do que precisava. Eu chegava na doce brownie, se precisasse estar na produção, eu estava na produção, porque era ali. Se precisasse gravar uns stories, também dá conta, porque eu tô aqui. E atender cliente, eu tô ali também. Mas hoje, tem a doce brownie em Caruaru, tem a doce brownie em Gravatá, tem a fábrica, que hoje é em um local diferente, a gente não consegue produzir no mesmo local, e ainda tem um no Jardim. Então, se eu não me organizar estrategicamente com o horário certinho, eu não consigo dar conta, não. De nada, né? De nada. Então, assim, foi uma coisa que tem 2 anos que eu comecei a criar o hábito, porque também não é da noite pro dia. Sim. Eu não tinha hábito de agendar absolutamente nada. Então... E foi recente, né? 2 anos. Exato. Porque, então, a Doce Brownie Caruaru, ela vem de 2 anos e o No Jardim tem 4 meses. Então, antes, com a Doce Brownie, tudo concentrado em um lugar só, eu conseguia. Que era só era eu que coordenava. Então, assim, era muito fácil lidar com todo mundo que tá ali. Porque qualquer tava tudo no seu controle, né? Qualquer imprevisto que dava, tava ali pertinho, então dava. Mas aí, quando você tá em Caruaru, que tem um problema em Gravatá, como é que você faz? É pelo menos 40 minutos pra chegar. Sim. Então, não é automático. E foi como eu consegui. Foi agendando tudo certinho e tendo compromisso comigo mesma. Então, por exemplo, eu tenho toda semana, 1 hora que eu tiro da semana pra poder ver o que é que eu vou postar durante a semana. E se eu não conseguir, beleza. Aconteceu o imprevisto, eu não consigo, mas pelo menos eu tiro esse horário para programar o que eu tenho para a semana. E nem foi combinado, viu, gente? As meninas estão balançando ali porque a gente ensina exatamente isso. Ju. Eu não sabia. Você tem que dedicar pelo menos 1 hora para crescer, para vender, para divulgar, né? Eu dei uma palestra recentemente que eu falava só sobre o Instagram para confeitaria. E hoje o Instagram, ele é visto... Vou falar do Instagram, mas redes sociais em gerais. Mas hoje o Instagram, ele é visto como se fosse assim... um pedaço, sabe assim? Mas não é. Ele tem tanta importância quanto o financeiro, ele tem tanta importância como as compras, ele tem tanta importância, sabe? Como tudo. É o seu meio de comunicação mais potente, seu maior canal de venda. Exato. E assim, as pessoas, elas fazem foto de todo jeito, elas postam qualquer coisa, elas não têm estratégia para postar e querem resultado através de uma coisa que você não teve dedicação, então não tem como. Acontece, a gente também não pode se comparar às coisas que acontecem, por exemplo, um Carlinhos Maia da vida, uma Juliette... 1 milhão. 1 de 1 milhão. Acontece, mas a gente não pode contar com a sorte que a gente seja um sortudo. Essa é a parte que a gente puxa ali a orelhinha, né, Ju? Exato. E não dá pra ser quando sobra tempo, porque tempo é prioridade, né? Exatamente. E a rede social, ela precisa ser prioridade. Sabe, assim, eu me choco muito quando alguém fala assim, mas eu não sei quanto é que eu ganho, não sei quanto é que eu lucro, minha precificação, eu não sei, eu tô botando igual do vizinho. Me choca, mas me choca também saber que hoje a gente tem uma ferramenta que tá nas mãos de todo mundo, que você tem a oportunidade de fazer diferente para se destacar, atingir pessoas que estão longe de você, as que estão perto, e as pessoas não dão valor. Eu fico pensando de graça. Assim, eu ia falar isso agora. Eu fico pensando, se o Instagram amanhã começa a cobrar, como é que vai ser o posicionamento de todo mundo? Sabe? Porque é de graça e as pessoas estão nem aí, sabe? E eu fico pensando, gente, pelo amor de Deus. O Instagram, ele tá criando ferramenta todo santo dia, implorando para que você use ele. Isso. E as pessoas não estão muito preocupadas com isso. E isso muda todo o jogo. Isso muda todo o jogo. Acho que isso é a frase de hoje, viu, Inês e Gabi? Quem tá aí no time, atento aí às frases, né, da nossa convidada de hoje. Ju, seguinte, estamos indo de fato agora oficialmente para os nossos finalmente. Quero mais uma vez agradecer você pela presença. Que isso, eu que agradeço. Agradecer a JCF Motos, concessionária Caoa Cherry aqui em Caruaru, pela parceria, que está ali sempre apoiando e fortalecendo o empreendedorismo feminino. Agradecer você que está aqui comigo, acompanhando cada episódio desse. Se você gostou desse episódio, que ainda não acabou, só um spoiler, mas já curte aqui se você está no YouTube, se inscreve no nosso canal. E se você estiver no Spotify, @ela.daconta, @Aline Portela Oficial e @Doce Brownie. A gente vai para as nossas rapidinhas, Ju. Eu vou soltar algumas palavras e você vai contar para mim o que é que ela significa para você. Combinado. Filhos. Tudo. Deus. Mais que tudo. Doces. Sonhos realizados. Realização. Doces. Um medo. A morte. Um sonho realizado. Minha casa,
meu carro, minhas viagens. É difícil falar de sonho e juntar tudo em uma só. Em que momento, Ju, você chegou uma situação para você ou um obstáculo, um desafio que você parou, olhou e disse assim, se chegou para mim é porque eu dou conta? É uma palavra só para resumir isso? Não. Conta uma situação que... Eu tive uma situação muito delicada, que eu era muito focada, assim, antes de dar curso até. Eu era muito focada nas receitas. Eu achava que o meu diferencial estava na receita e que eu não conseguia... se essa receita vazar, é minha ruína, sabe? E eu era muito apegada, então tinha receitas que só eu fazia, sabe? Então eu não deixava ninguém me ajudar. E era assim, eu vou entrar na cozinha, né? Pelo amor de Deus, não, ó, dá licença e tal, porque eu vou fazer tal coisa. E era assim, aquele segredo triunfal. Como as coisas mudam, né? Porque aí, e acabaram que 2 funcionários saíram simultaneamente lá da Doce Brownie e eles sabiam de muitas receitas. E eles saíram da Doce Brownie e foram para um dos nossos concorrentes lá em Gravatá e começaram a replicar aquelas receitas. E eu comecei a me perder, porque eu achava que agora as pessoas iam deixar de ir na Doce Brownie e iam nos outros lugares e que o preço era menor, que eles estavam cobrando. Você olha pro pequeno, né? E eu comecei a me perder real. Porque eu comecei, assim, naquele tempo, todo mundo, pra você ter noção da loucura, todo mundo que entrava no Doce Brownie, eu assinava um termo de confidenciabilidade. Falei certo. Aí, eu fui atrás de advogado, porque tinham assinado o termo, que não sei o quê, e a loja lá, andando, e eu preocupadíssima com esse problema. Eu parei de focar nas coisas boas que estavam acontecendo na Doce Brownie para focar naquele problema, que teoricamente não estava me causando nada. Porque, assim, era uma coisa que eu estava prevendo que poderia acontecer, mas não estava acontecendo. E me fez tapar os olhos para tanta coisa boa que estava acontecendo. Na época, a gente estava mudando de prédio, a gente estava com outras estruturas, outras, assim, sabe, com outras ideias, e eu focada só numa coisa. No pequeno. Eu transformei a gota d'água numa tempestade. E me dediquei muito a isso. Você não tem noção do quanto eu me dediquei. Eu acordava, porque eu vou num negócio, eu vou no fórum, e eu vou no CEO e ia no Instagram e olhar no Instagram. Não, eu subi uma hashtag, tipo assim, todos pela Doce Brownie, tipo assim, loucura. Aí eu cheguei conversando com um empreendedor muito sábio que é lá de Gravatá, e eu contei essa história pra ele revoltadíssima, esperando que ele me desse uma luz no apoiasse, né? Aí ele me falou assim, Humberto, o nome dele, ele é lá do Soberano. Ele falou assim, Juliana, se você criou uma vez, você cria 2, você cria 3, você cria 4. As pessoas não estão fazendo o que você faz por nada, não. Eles estão fazendo porque você é referência, porque seu produto é bom. Mas você acha que as pessoas só vêm aqui, de fato, por conta da receita? Hoje, ter qualidade é obrigação, não é diferencial. Seu diferencial está em muitas outras coisas. Então, assim, foque no que te fez começar. Que você, com certeza, vai passar por isso. E eu tomei aquilo como uma porrada na cara, porque eu esperava que ele fosse concordar comigo do absurdo que estava acontecendo. E ele não, ele disse, não, você está errada. Tem tanta coisa boa acontecendo que isso aí Você não tá vendo, né? Isso aí é uma besteira. Deixa acontecer. Eu não dou um ano para que eles continuem fazendo a mesma coisa, porque quem criou foi você. Verdade. Muda a apresentação, muda a forma que tá fazendo. Não fez a receita, não é boa? Pois você consegue fazer uma melhor ainda. Então vá atrás de trabalhar para você. Seja você o seu principal problema. Então tente trabalhar isso dentro de você. Você resolver os problemas que realmente acontecem e não ficar se desgastando com coisas que talvez nem venham a acontecer. E de fato, quando eu parei de enxergar o problema, ele sumiu. Sabe? Porque eu tava dando uma importância pra ele que ele não tinha. E tem até um livro que fala muito sobre isso, Ju, que é Roube como Artista. Não É até uma sugestão para quem está nos ouvindo também, porque nessa era muito do copy e cola, né? Às vezes a gente fica muito apegado, e olha que eu Aline, já me apeguei muito a isso há muito tempo. Hoje eu tô muito mais desprendida, porque você tem que estar. Acho que quando você evolui de fato, exatamente. Né? E ele conta isso, que nada começa do nada. Você tem aí inputs, você tem influências, você construiu algo que é seu, mas que veio por várias outras referências. Exatamente. E é uma coisa que se torna muito nossa, né? Que a gente começa a criar o nosso estilo, a gente começa a criar a nossa forma de se trabalhar.
E isso começa a Nossa, refletir, marca, né? de fato, porque se a gente começa... Porque a gente mesmo também tem que se policiar no inconsciente do que a gente vê, porque hoje a gente é bombardeado de informações por todos os lados. Perfeito. E se a gente não tiver muito atrelado ao que a gente realmente quer, o nosso estilo, a gente se perde muito facilmente e acaba que a identidade vai por água abaixo. Essa é a história da Ju, da Doce Brownie. Ela que esteve aqui junto com a gente, empresária pernambucana desde 2012, empresária da Doce Brownie e No Jardim, professora com mais de 1.500 alunas, e esteve aqui hoje no podcast Ela Dá Conta para mostrar para você, para vocês, que se chegou para você, você dá conta. Ju, vamos fazer o nosso brinde, e aí eu queria deixar você para dar aquela mensagem final para aquela pessoa que está ali te assistindo e te ouvindo. Simbora. Se tiver confeiteira, se tiver empreendedora, no geral, me assistindo, eu queria falar para vocês que não desistam. Os obstáculos, eles acontecem em toda e qualquer profissão. Acontece comigo, acontece com você, aconteceu com a Aline, com todo mundo que está aqui. Então, assim, parar no primeiro obstáculo faz você voltar à estaca zero. E recomeçar, seja ela por qual caminho você esteja, é muito mais difícil do que continuar de onde você está. Então, os obstáculos eles vão continuar surgindo, porque continua para mim, por mais que a gente cresça, por mais que você alcance sonhos que forem um dia inalcançáveis, eles vão continuar aparecendo. Então, o segredo, de fato, da coisa acontecer é a força de vontade, o tamanho do empenho que a gente coloca naquilo, em resolver o que vai chegando pra gente. E a partir do momento que a gente começa a ir resolvendo os pequenos e os grandes problemas, a gente tem história para contar, a gente tem experiência para lidar com os problemas gigantes que ainda estão por vir. Então, tem calma, respira, porque desistir não é opção. Olha, um brinde então Arrasou. a nós e as empreendedoras Aí. daqui.